e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, esse último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Por gentileza, vocês podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor para esse dia pede-nos que de fato possamos viver aquilo que nosso coração tanto necessita. Nós precisamos tomar consciência que nos apresentar diante de Deus deve ser um oferecimento e um coração contrito. Coração contrito são aqueles que reconhecem que precisa de Deus, necessita de Deus. Nós vivemos um tempo, queridos irmãos e irmãs, muito pouco nós preferimos Deus em nossa vida. A palavra que o nosso Senhor nos diz hoje é dizer bem isso, para que nós aprendamos para não vivermos na soberba. Nosso Senhor vai dizer para aqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Quantas e quantas pessoas vivem hoje afastadas e aquém de Deus? Não necessitam. Ao contrário, o dizer de São Paulo não passa de inimigos da cruz de Deus. Quando a soberba toma conta do nosso coração, a gente não vê em Deus o princípio e o fim para a nossa vida. Somente o tempo. Aqui diz de dois homens e duas experiências de vida. Um que era fariseu, que praticava a lei até os últimos detalhes, não deixava escapar nada, fazia tudo certinho. E o outro, reconhecidamente, se colocou diante de Deus como pecador. Querido irmão e irmã, o fariseu é o tipo da pessoa egocentrista. Eu e eu. Ele vai dizer: eu não sou como os outros homens. Ladrões, desonestos e adúlteros são aqueles que apontam para o outro e conseguem colocar aqueles pecados. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo. É aquelas pessoas soberbas que acham que podem se salvar por si próprias. Essas pessoas não precisam de Deus. Elas se acham merecedoras. E nós sabemos que a salvação não é merecimento, é dom. Nós não seremos salvos por aquilo que nós fazemos, mas pelo reconhecimento da misericórdia de Deus. O outro
Quando nós nos colocamos diante do Senhor pedindo perdão, a gente deve colocar-se reconhecendo que nós somos limitados, somos falhos, somos fracos e precisamos de Deus. Deus o livre daquelas pessoas que acham que são os melhores, que já são salvos, que não precisam de Deus e que não precisam do outro. Humilha, pisa, maltrata. Deus o livre. A soberba e a arrogância podem nos levar ao inferno. A humildade e o reconhecimento nos levam para Deus. A justiça não é nossa, é de Deus. E a misericórdia é aquilo que nós fazemos. Louvado seja